Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos avaliar esse Ford Galaxy 500 1963, feito pela Sunstar na escala 1:18. Então fique comigo até o final desse vídeo, é uma surpresa interessante a respeito desse carro. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal, e clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pela frente. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e avaliá-lo nos seus detalhes agora. O Galaxy 1963, nós já avaliamos um Galaxy de 1964, feito também pela Sunstar, só que a versão conversível. Esta é a versão Hardtop Fastback. Aliás, uma surpresa interessante sobre esse carro, eu fiz algumas pesquisas a respeito do modelo, porque este modelo, na verdade, não seria um 1963, mas sim o que é chamado de 1963 e meio. E por que isso? Se nós pesquisarmos alguns Galaxies de 1963, nós não vamos achar com esse desenho de teto, mas um teto um pouco mais reto, com o vidro traseiro uma inclinação um pouquinho menor, parecido com aquela carroceria do sedã. Então, o Galaxy de 1963, em relação ao 62, não havia mudado o desenho do teto. Porém, no meio do caminho, a Ford percebeu que os Galaxy da NASCAR estavam tendo problemas sérios de aerodinâmica, que apesar de terem muita potência no motor, com 427, que é um big block realmente muito aprimorado em relação ao que eles tinham antes, eles ainda não estavam conseguindo ter resultados satisfatórios, porque o desenho do final do teto não ajudava. Então, esse desenho de Fastback, que ficou para a linha Galaxy, inclusive nos anos 64 e diante, passou a ser incorporado na linha 63, denominado 63,5. Então, na verdade, este Galaxy deveria ser um 63,5 e não simplesmente um 63. Fora isso, não teve mais nenhuma grande mudança com relação a 63. É um carro bastante elegante, de linhas muito bonitas, como nós podemos perceber. Não é muito diferente do 64, embora a lataria dele seja diferente em vincos. A traseira tem as duas lanternas redondas, como de 64, só que ele não tem aquele bico que tem em 64. A frente tem uma grade parecida com a de 64, mas um desenho completamente diferente, ela só lembra mesmo, e muito parecida também com a grade do Fairlane. Na traseira, esse chapão quadriculado, que parece uma grade também abaixo da tampa do porta-malas, ficou um detalhe muito elegante, e a linha da grade, com essa estrangulada no meio, seguindo a linha do para-choque, também ficou com um desenho bastante agradável. Então era um carro que fazia frente ao Impala de 63 sem grandes problemas, com bastante elegância, com um desenho muito bonito e também com uma mecânica V8 muito boa. Havia uma gama de motores V8 disponíveis para esse carro e em 1963, a Ford aposentou definitivamente da sua linha de carros o motor 292. Ou seja, o motor 292 que equipou os nossos Galaxies aqui, era mais para picape e para caminhão. Esse modelo feito pela Sunstar, feito num azul metálico escuro, muito bonito, parece um pouco o azul clássico que foi usado nos Galaxies Landau e LTD nos últimos anos em que eles foram produzidos. Uma cor muito elegante realmente para o carro, que realça muito com os cromados e com o interior acabou dando um destaque muito chique mesmo para esse carro. Lembrando que Galaxy 500 e 500 XL eram os top de linha da Ford nos anos 60, já que a partir de 1959 a linha Galaxy destronou a linha Fairlane como top de linha, passando a linha Fairlane a ser apenas uma linha intermediária. De 63 em diante, as linhas Fairlane e Galaxy simplesmente se dividiram, passando o Fairlane a ser um carro compacto para intermediário e o Galaxy um carro full-sized. Então, se até 62 Fairlane e Galaxy eram basicamente o mesmo carro com níveis diferentes de acabamento, de 63 em diante essa realidade muda. Tanto que os Fairlanes de 66 e 67, os faróis verticais, parecem Galaxies um pouco encolhidos. Eles têm o desenho muito parecido com os do Galaxy 65 e pouquinho do 66, só que dimensões um pouco mais reduzidas. Mesmo assim, seriam considerados carros grandes para os padrões de hoje. Então nós vamos dar uma olhada nos detalhes dessa miniatura desse Galaxy 500
1963, agora passando item a item. Na frente do Galaxy 63, realmente é um carro muito elegante. O desenho dessa grade, inclusive, é um desenho bastante elegante. Apesar dela não ser uma grade, ela tem uma malha muito bem reproduzida, que imita muito bem a malha da grade original do carro. As duas luzes de seta no para-choque, assim como o para-choque, a qualidade dos cromados, dos faróis, o realismo de todas essas peças é muito bom. São todas muito bem reproduzidas. E o logotipo Ford aqui no capô, que é feito com decalques, é muito bem posicionado dentro de uma proporção muito boa. Os dois ornamentos do capô, alinhamento das peças, a antena, que é uma peça plástica, e o retrovisor também são feitos numa proporção muito boa. E a transparência do para-brisa também é muito boa nesse carro. Esse modelo do Galaxy 63 foi uma reprodução muito feliz e muito bem feita pela Sunstar nessa linha intermediária. Eu fico imaginando como que seria esse carro na linha Platinum, provavelmente seria simplesmente espetacular. E nesta linha intermediária já é muito bem feito, eu imagino naquela. Ele tem essa coroa aqui na grade, com o logotipo da Ford, que foi adotado inclusive nos carros nacionais, naquele friso da tampa traseira do Galaxy Nacional de 1969, por exemplo, existia uma coroa dessa. Nos Estados Unidos era o modelo de 1966, que poderia ter aqueles dois frisos horizontais que existiam no nosso 67 e 68, ou poderia ter essa coroa nos modelos mais caros, como o XL e o LTD. Este é um Galaxy 500 XL, justamente por ter os acabamentos mais primorosos. A qualidade dos materiais desse carro também é muito boa. A Sunstar faz um trabalho muito bom, não só na escolha dos modelos e nas proporções, mas também na escolha dos materiais que vai usar. O cofre do motor do Galaxy, que é muito bem feito, o motor Thunderbird, com as tampas de válvula douradas, o filtro de ar nesse formato ovalado cromado, ficou muito bom. Essa bolsa aqui, que seria o reservatório de água. Muitas peças aqui são estampadas nas laterais internas do cofre do motor. Ele é um cofre bem mais simples do que de outras marcas, assim como essas dobradiças também são bem mais simplificadas, mas mesmo assim o capô é muito bem feito, o cofre do motor também é muito bem feito, o trinco do capô aqui embaixo, no painel frontal, o selo de advertência da ventoinha, aqui na coifa do radiador. No geral, o carro está muito bem reproduzido. O interior do carro, que é feito num azul um pouco mais escuro do que o exterior, no princípio ele parece preto, mas é um azul mais escuro, com um padrão de estofamento que existia na época. As dobradiças são aquelas mais simples, mas não deixa de ser um carro muito bem feito por dentro. O volante típico dos Galaxies da época, com o aro de buzina cromado, o painel bastante charmoso com aquele velocímetro em escala horizontal, naquele cluster maior, e os instrumentos menores ali nos cantos com decalques muito bem feitos. A parte cromada debaixo do painel também muito bem feita. Esses bancos individuais, que são basculáveis também, com console central, com a alavanca do câmbio no assoalho. Esse carro é mecânico, os pedais poderiam ser um pouco melhores, eles estão simplesmente uma estampa no plástico. Essa que é a diferença, por exemplo, de uma linha Platinum para uma linha mais simplificada da Sunstar. Esse teto aqui foi feito com muito boa qualidade também, com cromado aqui estampado, é uma peça plástica, porque esse carro também era feito como conversível, então eles aproveitaram o mesmo estampo. Eu preferiria que fosse um teto metálico, mas mesmo assim está muito bem feito, muito bonito mesmo. Aqui do lado direito, a elegância do painel desses carros sempre chamou muita atenção. A alavanca do câmbio ali no console central, os bancos individuais com os estofamentos num padrão muito interessante, muito bonito, e os detalhes que são feitos em plástico, mas sem a aparência de plástico barato. No geral, é um carro muito bem feito. Porta direita também fecha bem. A antena ali no paralama é uma peça plástica. Interessante de ver a largura dessas portas. Realmente se fazia carro com metal mesmo e não caixinha de plástico como se faz hoje. O carro é de uma elegância incrível. As rodas com aquelas calotas, estilo super calota, e as faixas brancas nos pneus, também são de uma elegância muito. Essa traseira típica de Ford dos anos 60, com lanterna redonda, logotipo espaçado. Essas letras espaçadas no Galaxy Nacional foram adotadas no Galaxy Pé de Camelo, na tampa traseira, que era simplesmente chamado Galaxy, em vez de ser Galaxy 500. A solução de logotipo já existia nos modelos dos Galaxies de 1961 até 63. 64, essas letras foram abolidas. Mas ficavam realmente muito bonitas. Nesse modelo elas estão muito bem feitas também, com decalques, estão muito bem alinhadas. As lanternas de acrílico também têm um realismo muito grande. Saídas de escape também estão muito bem reproduzidas, parecem metal mesmo. E o cromado aqui de muito boa qualidade
não só do para-choque, mas também do chapão traseiro, que tinha essa portinhola aqui para o bocal do tanque. A tampa do porta-malas desse carro abria só até aqui. Isso continuou em 64, só em 65 que ela passou aí até o para-choque. E aí na linha de 66, que foi o nosso modelo lançado aqui em 67. Porta-malas muito bem feito desse carro, feito em plástico preto, com umas texturas boas, assim, simples, mas é um simples bem feito. O step com a presilha. E um detalhe que eu achei muito agradável nesse carro é essa chave de rodas aqui nessa base do porta-malas. Então, não é todo carro que põe essas partes atrás, só mesmo os modelos mais caros, mais sofisticados. Detalhe do chapão traseiro abaixo da tampa e a portinhola do bocal. A base do carro muito bem feita. O Galaxy é um carroceria e chassi. As longarinas do chassi aqui estão bem claras, bem destacadas, num plástico um pouco mais brilhante, um preto um pouco mais brilhante do que o fosco da base do assoalho. O cardan e os escapes são peças, na verdade, moldadas no plástico, não são peças separadas. As pontas dos escapes são peças separadas, os coletores são parte do motor, então estão muito bem integrados com essas partes moldadas no chassi. Eu não tenho nenhum problema com a parte ser moldada no chassi, desde que ela seja bem feita, e essa base desse carro está muito bem feita, está condizente com a miniatura, que é de um padrão intermediário, então eu diria que está bem honesto mesmo para o carro, da forma como ela é feita. As rodas e os pneus estão muito bons, o cardan é fixo, as suspensões são fixas, o que normalmente ocorre num modelo mais simples, e os dois silenciadores aqui com as pontas dos escapes são cromadas, ficaram bons. O tanque também está bem estampado aqui, só não foi pintado. A baia do step para um intermediário eu acho ele um 10. Sunstar realmente fez um modelo muito bem feito, inclusive ele tem algo a mais do que o modelo 64, que é o porta-malas que abre, e os detalhes muito bons dentro do porta-malas, além dos demais detalhes dele serem muito bem feitos numa linha intermediária. O acabamento dele é muito bom, a pintura é de muito boa qualidade, a cor é muito feliz e muito bem escolhida, o carro no geral é muito elegante. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Aproveite também para curtir e comentar o vídeo, deixar seu comentário a respeito do carro, do vídeo, e também para clicar no sino para as novidades e ficar ligado nos próximos vídeos que estão para vir aí do canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.